Nesse vídeo vamos falar sobre pandemias pelo ponto de vista da ética. E no caso, nesse canal nós defendemos a ética libertária, então pelo ponto de vista do libertarianismo. Basicamente, a ética é a defesa de uma lei natural, é a defesa de uma lei que possa se aplicar igualmente a todos os indivíduos, sem que ela entre em contradição. Como eu já expliquei em muitos outros vídeos, se você não sabe disso, assista minha playlist sobre ética, sobre libertarianismo. Como lidar com uma pandemia? A ética implica, é claro, na livre competição. E primeiro eu quero falar sobre essa pergunta por um ponto de vista de um leigo. Digamos que uma pessoa pergunte o seguinte: como é que o anarcocapitalismo resolveria a pandemia? Como se o anarcocapitalismo fosse um sistema feito para resolver problemas específicos. Por exemplo, anarcocapitalismo, tem uma pandemia aqui, e aí? Vai fazer uma vacina? Vai fazer uma cura? Como é que o anarcocapitalismo seria capaz de fazer uma cura e fazer uma vacina? Enquanto que essa é a pergunta totalmente errada. Óbvio que o anarcocapitalismo é um sistema político, ou melhor, é um sistema com ausência de política, no caso, é um sistema de como uma sociedade pode se organizar, do que seria considerado ético ou não, e é óbvio que uma ética não tem como fazer uma cura de um vírus. Quem tem que fazer a cura de um vírus é a medicina, não é a ética. Quem tem que fazer uma vacina é a medicina, é a biologia. Obviamente, não é o anarcocapitalismo que tem que fazer isso, e nem o Estado. Lembrando que o Estado também não é medicina, certo? O nome de uma pessoa que faz medicina é médico, o nome de um lugar onde há médicos atendendo é um hospital. O Estado é um monopólio do uso da força. Essa é a definição de Estado. Um grupo que tem armas, que tem força, e essa força, é claro, para nós é o uso das armas, e que impõe essa força para criar regras que os outros serão obrigados a seguir, independentemente disso seguir uma ética ou não, simplesmente porque o Estado determinou que vai ser assim. Por isso que a ética libertária defende a ausência de Estado. Agora, a resposta então dessas perguntas, como se resolveria no anarcocapitalismo uma pandemia, como se resolveria no anarcocapitalismo se os alienígenas de outra dimensão colocassem a Terra sob a mira de uma arma. Enfim, são perguntas bobas que erram o ponto. O ponto da ética é como é que uma sociedade ética resolveria qualquer problema melhor do que o monopólio da força. Na verdade, é essa que é a questão. Pode ser que alguma coisa numa sociedade ética não tenha solução. Só que aí ela também não teria solução no Estado, entende? Não é como se houvesse algum problema que você precisasse do Estado para resolver. Então essa que deveria ser a pergunta. Por que eu precisaria ter um monopólio do uso da força? Por que eu precisaria ter um grupo armado que, desarmando todas as outras pessoas, deixando as outras pessoas reféns desse grupo armado, para obrigar essas outras pessoas a seguirem suas regras e pagarem taxas e obrigarem ou proibirem elas de fazer aquilo que atrapalha o seu monopólio e assim criar um oligopólio cheio de empresas e corporações, que é o que o Estado faz, certo? Por que eu preciso que isso exista para resolver algum problema? Essa que é a questão. Não é como é que o anarcocapitalismo magicamente vai resolver os problemas. É óbvio que ele não vai magicamente resolver nenhum problema, certo? É óbvio que se você tem um problema da medicina, você precisa de medicina para resolver esse problema. Mas como é a diferença entre a medicina funcionando numa livre competição e a medicina funcionando sob o monopólio da força? Então vamos falar um pouco sobre isso. Sob o monopólio da força, a medicina tem que seguir regulações estatais. Então, primeiramente, para você fazer medicina, você já precisa da autorização do Estado e não apenas da sua competência. Digamos que alguém seja um médico extremamente competente. Digamos que essa pessoa tem uma ideia de lucrar fazendo pesquisa sobre novas doenças. Por exemplo, esse vírus que está assolando as pessoas, hoje, nesse momento, é um vírus que já se conhecia o risco dele surgir, que é uma mutação que já se conhecia essa possibilidade há muito tempo, só que isso estava nas mãos do Estado chinês. Não estava nas mãos da China, uma entidade mágica feita de uma linha imaginária no mapa, porque isso não existe, estava nas mãos do Estado chinês.
certo? A China não é uma entidade com uma mente capaz de fazer as coisas. Quem faz as coisas é o Estado chinês, ou seja, o monopólio da força chinês. O monopólio da força chinês, obviamente, não foi eficiente para prevenir a sociedade contra esse vírus. Não foi suficiente para criar uma vacina antes desse vírus se espalhar. Por que ele não foi eficiente? Porque ele é um monopólio. Quando você pode ter várias pesquisas, vários centros de pesquisas competindo uns com os outros, esses centros de pesquisa estando livres para competir sem que um monopólio proíba eles de fazer o seu trabalho, então talvez nós poderíamos ter identificado, quer dizer, na verdade, esse vírus foi identificado previamente, mas essas empresas poderiam ter o interesse de fazer uma vacina e mostrar que elas são mais eficientes que as outras, afinal elas estão competindo. Quando o Estado cuida de alguma coisa, não há competição, há monopólio. Lembrando que o contrário de monopólio é competição. Eu tenho aqui no canal um curso de filosofia, membros e um grupo de discussão desse curso de filosofia. Inclusive, se você quiser participar, clique no botão Seja Membro, e não apenas você vai ajudar o canal, mas você vai participar de um curso que tem aulas toda semana de filosofia, muito bom, muito profundas, se você conhece os outros vídeos de filosofia aqui do canal. Mas uma pessoa estava falando nesse grupo, por que você diz que a justiça, que não é um monopólio, necessariamente é competitiva? E a resposta é muito lógica, porque onde não há monopólio, o que é monopólio? Ausência de competição, logo, ao contrário disso, é competição. Então, se você não tem um monopólio que determina como pode ser feita a saúde, como podem ser feitas pesquisas biológicas, como podem ser feitas vacinas e como podem ser feitas curas, se você não tem um monopólio, necessariamente, o que é o contrário de monopólio? Competição. Então você vai ter competição, diferentes organizações ou empresas competindo para identificar e criar vacinas e criar curas para doenças. Mas o que elas ganhariam com isso? Obviamente, o lucro. O que é o lucro? É quando existe uma demanda. Isso é muito importante, porque isso vale para qualquer produto ou serviço, inclusive vida, inclusive saúde, porque vai ter gente que vai dizer, mas vida e saúde não são propriedade, são coisas divinas, são coisas além, que não tem preço, que não tem valor. Acontece que a sua vida é feita de recursos escassos. O seu corpo é um recurso escasso, a comida que você coloca nele é um recurso escasso, as medicinas que você usa para curar doenças são recursos escassos, elas têm um custo para ser desenvolvidas, elas têm um custo para ser pesquisadas, elas têm um custo para ser fabricadas, transportadas e comercializadas, enfim. Então elas são, sim, produtos comercializados como propriedade privada, e você vê o que acontece quando medicina não é uma propriedade privada, ela está nas mãos do Estado e vira um monopólio, e obviamente não funciona. E obviamente, então, as pessoas morrem e as pessoas se contaminam com uma doença que não haveria necessidade se houvesse mais eficiência em identificar e criar uma vacina com antecedência, por exemplo, ou qualquer que seja o procedimento adequado na medicina para essa doença. Ou seja, com a ausência de monopólio, o que existe é competição. Quando há competição, então, se você vê que uma determinada empresa não foi eficiente em fazer uma pesquisa, não foi eficiente em criar uma vacina, o que acontece com essa empresa? Ela perde sua reputação. Se uma outra empresa, por outro lado, alertar sobre essa vacina, alertar sobre essa doença, sobre esse risco, criar uma vacina que funcione, então o que vai acontecer? Essa empresa ganha reputação. Como ela ganha reputação, ganha mercado, já que as pessoas têm demanda por estarem saudáveis. Quem é que não tem demanda por estar saudáveis? Todo ser humano tem demanda por estar saudável. Se algum deles não tiver, essa pessoa provavelmente já morreu ou vai, sei lá, se suicidar. Ou seja, uma empresa tem interesse de oferecer saúde, uma empresa de medicina ou de saúde. Agora, quando o Estado está encarregado de criar uma vacina ou de identificar vírus, ou o Estado é que decide todas as quarentenas, quem entra, quem sai, quem trabalha, quem não trabalha, quem se transporta, quem não se transporta, e isso dá tudo errado, o que acontece? Nada. Continua o Estado mandando em todo mundo. Caso dê tudo errado, caso acabe com a economia, caso você não receba seu salário, caso você não consiga pagar suas contas,
O Estado não vai se preocupar com isso porque ele não precisa agradar a sua demanda. Ele pode fazer tudo errado, ele pode cagar tudo e você vai continuar pagando imposto porque é imposto. Você vai continuar pagando porque você paga pela força. As outras empresas vão continuar não podendo resolver seus problemas. Você pergunta, como o anarcocapitalismo vai resolver problemas de medicina? Bom, como empresas de medicina, como é que médicos podem resolver um problema de medicina quando o Estado proíbe eles de resolver? O problema do álcool gel, por exemplo. O preço do álcool gel ficou superfaturado porque faltou o álcool gel. Então é óbvio, quando a oferta diminui, o preço sobe. Por que pessoas não podem fabricar e vender álcool gel no momento em que esse produto está em falta? Por causa de regulações estatais. Se você tentar fazer o seu próprio álcool gel, provavelmente uma regulação estatal vai dizer que você não pode, ou que você é obrigado a pagar uma taxa, ou que você é obrigado a ter o certificado emitido pelo Estado. E pronto, você não pode ajudar pessoas a se impedir de se contaminar, porque o Estado vai se colocar no meio do caminho. Agora, o que o Estado pode fazer de bom pelo álcool gel, ou por uma vacina, ou por uma cura? Absolutamente nada. Tudo que ele faz é proibir as pessoas de copiar uma fórmula, de copiar um remédio, cobrar impostos, deixando tudo mais caro, impedir as pessoas de competir no mercado, fazendo com que elas não tenham opção e não possam escolher o serviço mais eficiente. Agora, na questão do trabalho, o Estado decidindo que pessoas podem ir trabalhar ou não, ou que pessoas podem se transportar ou não. Tem medidas do Estado agora fechando transportes públicos, por exemplo. Às vezes é muito importante para uma pessoa se transportar. Essa pessoa não pode porque o Estado não quer. Mas é um risco que a pessoa decide tomar por conta própria. Se você quer entrar num ônibus e se transportar, o risco é você que decide, mas o Estado quer tomar essa decisão para você. Sendo isso antiético, já que o Estado decide pelas outras pessoas, ao invés delas serem livres para decidir dentro de um sistema ético o que elas querem fazer. Então existe esse problema de monopólio de pesquisas, existe o problema da falta de interesse do Estado em fazer um bom serviço, da falta de interesse do Estado em resolver o problema. Afinal, se o Estado não resolver o problema, o que ele perde com isso? Ele é um monopólio. Ele não vai perder seu monopólio. Perceba que com todo esse problema de pandemia que está acontecendo, nenhum Estado perdeu seu monopólio. Nenhum imposto abaixou. O que eles abaixaram é a produção do mercado. Eles abaixaram quanto as empresas produzem. Qual salário você ganha. O seu salário caiu. O seu salário caiu, a produtividade caiu, os produtos e serviços disponíveis caíram. Mas algum imposto caiu? Não. Algum salário de político caiu? Não. O monopólio do Estado caiu com isso? Não. O Estado continua tendo todo o seu monopólio, ele não tem interesse nenhum em resolver esse problema, já que tudo que o Estado tem não vai ser ameaçado por esse problema. Quem vai ser ameaçado é você que paga imposto, é você que trabalha, é você que se transporta, é você que tem que pagar suas contas e que tem que trabalhar, senão você vai morrer de fome. Pro pessoal lá do Estado tá tudo bem, pros políticos tá tudo bem. Eles estão agora curtindo a vida. Eles não estão nem aí pra você. E por que eles não estão nem aí pra você? Não é porque eles são maus, eu não tô falando assim, políticos são pessoas más, eles têm más intenções, eles querem te ferrar, o empresário que é bonzinho. Tem gente que é burra que entende que eu tô falando isso. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que no sistema do Estado não existe incentivo, ou melhor, não existe um motivo para o Estado tentar resolver um problema, já que toda a estrutura do Estado não depende de solucionar esse problema. Enquanto que no mercado, a estrutura de uma empresa depende dela solucionar o seu problema, porque se ela não solucionar, você não vai mais consumir os produtos dela, já que eles são voluntários, já que você pode voluntariamente escolher outra empresa. Se um centro de pesquisa privado não fizer uma boa pesquisa, for ineficiente, não cumprir o seu papel, ele vai perder sua credibilidade e você vai parar de pagar algo associado a ele. Ou até vai ter um marketing negativo.
As pessoas vão começar a boicotar. Por quê? Porque elas podem boicotar. Perceba que você não pode boicotar o Estado. Mesmo que você queira, você não pode. Ele é obrigatório. Simplesmente por isso. Então não adianta ter uma pessoa com boas intenções. Pode ser que um político tenha maravilhosas intenções. Pode ser que ele seja a pessoa com as mais belas intenções do planeta Terra. Não vai dar certo porque o mecanismo não funciona. Eu estou explicando sobre mecanismos naturais de como a realidade funciona, eticamente e economicamente. No caso, as duas coisas estão muito interligadas. A ética diz o que é coerente em termos das ações em sociedade. A economia diz o resultado de você agir de forma coerente ou de uma forma contraditória. Ou seja, vacinas poderiam já ter sido criadas, caso não houvesse o Estado chinês cuidando da informação, seguindo seus interesses, caso houvesse interesses de mercado, interesses relacionados à demanda de oferecer um serviço, de curar ou de vacinar contra essa doença, poderíamos já ter uma vacina antes da epidemia, certo? Regras privadas, às vezes as empresas podem calcular o que é melhor para cada uma. Quem quiser fazer home office, quem quiser obrigar dentro da sua empresa o uso de máscaras. E aí cada um vai ter o resultado da sua decisão. Ou seja, eticamente e economicamente, a gente pode ver, nesse caso, assim como qualquer outro caso de oferecer um produto ou serviço, que o monopólio vai gerar um resultado pior do que o livre mercado. Significa que o livre mercado é uma solução mágica capaz de magicamente resolver diversos problemas? Claro que não. Claro que não é magicamente. Ele é uma forma de organizar a produção e o comércio de produtos e serviços, e o Estado é outra forma. O Estado tem alguma vantagem? Só para quem faz parte dele, só para quem aproveita o monopólio estatal. Então é isso. Se vocês tiverem perguntas, coloquem nos comentários para eu responder ou incluir isso no assunto de outros vídeos. Tem um curso de filosofia aqui no canal que você pode fazer parte clicando no botão Seja Membro. Muito obrigado e até o próximo vídeo.